serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu estou muito feliz por estarmos mais uma vez podendo participar do nosso programa, do nosso encontro semanal, que tem como título Fazendo a Obra de Deus com Excelência. É algo que nós preservamos e não abrimos mão da excelência no serviço de Deus. Por mais que há pessoas que têm dado os mais diversos escândalos, mas eu acredito que no meio daqueles que fazem a vontade de Deus, existem aqueles que querem fazer com excelência. E eu me dirijo a todos vocês que têm desejo no coração de fazer algo excelente para o nosso Deus. Antes de nós darmos início à nossa mensagem de hoje, eu quero convidar você a subscrever no nosso canal. Deixar aí o seu like também no vídeo, é importante para que o YouTube entenda que realmente esse vídeo tem alcançado as pessoas. Você sabe que algumas coisas é o YouTube que determina, né? Por exemplo, alguém me disse, poxa pastor, aquela resenha que tem no início e tal, não depende de nós, é o YouTube que coloca, né, a propaganda que há no começo do vídeo, às vezes no meio, é o YouTube que faz isso, então não depende de nós, né? Mas importante que você subscreva lá no nosso canal, tá certo? E ativa o sininho para que sempre quando nós postarmos um vídeo novo, você ser notificado, tá certo? Estamos caminhando já para 3.000 pessoas inscritas e com certeza são 3.000 que estarão recebendo aí a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo novo no YouTube. E eu sempre digo que o meu objetivo aqui é poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tá certo? Esse é o nosso objetivo principal. Os vídeos vão permanecer aqui no YouTube e, sendo assim, você a qualquer momento pode acessar o vídeo, pode acompanhar, pode voltar, pode assistir. E hoje eu acredito que as coisas ficarão melhores. Eu estava vendo um dia desse aí uma empresa de telefonia que já disponibiliza a utilização do YouTube já num pacote que a pessoa nem paga pelo uso, né, dos dados, porque já está vendo que é o futuro, né? E assim sendo, nós teremos prazer em ajudar você. Acredito que vale a pena você acompanhar conosco outros vídeos também, se você puder, quando tiver tempo, vai ouvindo outros também, tem mensagens interessantes. Esses dias nós estamos falando sobre Sansão. Bem, Sansão, um homem que nasceu, né, escolhido por Deus para libertar os filhos de Israel da mão dos inimigos. Só que isso nunca aconteceu. Na verdade, Sansão, ele não fez quase que nada em prol do que ele nasceu para fazer. Você sabe que eu me preocupo muito com isso, porque no meu coração eu acredito que eu nasci para fazer alguma coisa. Eu acredito que eu tenho um propósito de vida. Eu e você também. Você que me assiste, existe um propósito pelo qual você está vivendo. E nós não podemos viver fora desse propósito, e muito menos viver para nós mesmos. Nós precisamos ter um foco, e o nosso foco principal é o nosso propósito de vida. Para que estamos aqui? Qual é a nossa missão sobre a terra? Eu acredito que todos nós nascemos para liderar alguma área da vida. Não liderar sobre pessoas, não mandar nas pessoas, porque quando se fala de liderança, o entendimento tradicional, as pessoas pensam logo em mandar nos outros. Eu sou líder porque eu mando nas pessoas. Na verdade, você não é líder, porque o líder, na verdade, ele não manda. Ele motiva, ele inspira, ele ajuda as pessoas a chegarem
aonde elas não poderiam chegar por si só. Ele é como alguém que ajuda as pessoas a encontrar o caminho para a realização dos seus objetivos, dos seus propósitos de vida. E aí, quando eu estudando a história de Sansão, nós vamos resumir, para não ficar muito extenso, eu sei que tem muita informação, mas em outra ocasião a gente volta, senão a gente passa aqui um mês falando só de Sansão. O que eu aprendo na história de Sansão é que um homem nasceu para realizar um propósito de vida que Deus o chamou. Só que o que acontece é que Sansão passou a viver mais para si. Se nós olharmos desde o capítulo 14, quando ele nasceu, a Bíblia diz que o propósito dele nascer era para livrar Israel das mãos dos inimigos. No capítulo 13 vai explicar isso. Deus, quando visitou a mãe dele, né, falou com ela, depois falou com o pai também, né, mostrou o objetivo do nascimento de Sansão. Seria para livrar, será consagrado. O versículo de número 5 do capítulo 13 vai dizer assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Este era o propósito de vida quando Sansão nasceu. Bom, aí a gente continua a leitura dos capítulos 14, né? No capítulo 14 nós vamos observar que Sansão já começou a viver para agradar os seus próprios olhos. Diz o texto que ele foi, e eu falei no programa anterior, no vídeo anterior, que ele matou um animal, depois tinha mel, ele não podia tocar no morto, né, na carcaça de um animal, mas ele tocou, desrespeitando assim os princípios pelos quais Deus o havia chamado. E para nós que fazemos a obra de Deus, aí eu chamo a sua atenção, você que é de Deus, você que diz, pastor, eu sou de Deus, você que é obreiro, você que é pastor, você que não importa a sua função, porque às vezes as pessoas valorizam muito a função, né, o ter, mas Deus quer mais saber do ser, quem você é. Então não importa quem você seja, de membro a pastor, nós precisamos cumprir o que Deus determinou. Mesmo que alguma carcaça, alguma coisa apodrecida, parece que tenha mel ali dentro, nós não podemos tocar, porque nós somos consagrados para fazer a obra de Deus. E principalmente nós pastores devemos ser o exemplo do rebanho. Não é que nós pastores devemos praticar mais os mandamentos e você que não é pastor tem uma exigência menor. Não, a exigência é igual para todos. Se você pega, por exemplo, a exigência de santidade na Bíblia, não diz, o pastor tem que ter essa exigência aqui, e você que não é pastor tem essa aqui, não. A exigência é igual para todas. A única diferença é que nós que somos pastores, nós devemos ser os primeiros a praticar, para tornarmos o exemplo daquelas pessoas que estão começando na fé, e até o exemplo para aqueles que talvez não conheçam a fé cristã, que ainda não tem um envolvimento com Deus e precisa olhar para nós e ter o nosso exemplo. Bem, Sansão toca no animal morto, pega o mel, leva para a mãe e os pais comeram do animal. Aí diz o texto sagrado que de repente eles descem para uma cidade e diz o texto que lá Sansão, já estou no capítulo 15 agora falando, só para a gente poder falar que ele venceu ali, colocou fogo nas raposas e acabou incendiando toda a plantação dos homens daquela cidade. De repente ele viu uma mulher e se afeiçoou a ela e disse, eu quero me casar com ela. E aí mais adiante vai dizer o seguinte, bom, lá em Gaza,
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, ao ocaso quando chegou, quer dizer, ele já foi desrespeitando os princípios de Deus, a chegar a um ponto que ele viu uma prostituta e coabitou com ela, né? Quer dizer, ele não respeitou os princípios de Deus, né? E o que eu quero falar com isso? Por que ele não conseguiu fazer o que Deus havia projetado para ele fazer? O que faltou em Sansão foi preocupar com os outros, porque o que eu vejo na vida dele, embora ele foi um herói, ele foi uma pessoa muito lutadora e com a força, né, extremamente espiritual, conseguia quebrar cadeias e etc. Eu vejo ele também uma pessoa dominada pela sua própria vontade, fazendo a sua própria vontade. E nós que queremos ajudar as pessoas, não dá para a gente fazer a nossa própria vontade. Eu preciso me preocupar mais com as pessoas do que comigo mesmo. Esta é a característica de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. É aquela que se preocupa não consigo mesma, satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades. Ou aquele que diz assim, esse é meu jeito, se gostou é assim, se não gostou vai embora. Peraí, eu não posso ser um ministro de Deus para satisfazer o meu jeito de ser. Eu preciso ser altruísta, né? Eu preciso me colocar no lugar dos outros. Às vezes eu vejo pessoas que, às vezes, pede que os outros façam algumas coisas e eu fico, às vezes, imaginando. Por exemplo, aconteceu comigo muitos anos atrás, eu estava em Mato Grosso, Cuiabá. Um abraço para todos os amigos aí de Cuiabá que nos assiste, que nos acompanha, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Rio de Janeiro também tem muita gente que nos assiste, Rio Grande do Sul também tem pessoas que nos assistem, Goiânia, enfim. É o Brasil todo aprendendo a fazer a obra de Deus com excelência. Grande abraço para todos vocês. Eu estava em Mato Grosso, Cuiabá, eu lembro que num culto da tarde, eu entrei muito feliz, como sempre a gente procura fazer as coisas de Deus com alegria. E eu lembro que naquela época, acho que alguém estava começando o culto e eu entrei na sequência e vi que tinha uma família que não estava de pé, não estava orando, estava meio que estático ali. E eu entrei, eu acho que eu cantei uma canção feliz, estou falando de 20 anos atrás, mais ou menos, e aquela família não se alegrou. E eu até fiquei assim, poxa, o que houve, né? Sabe que no coração da gente, às vezes a gente acaba pensando, né? O que houve, será? O que está acontecendo? Não estão gostando do culto e tal. Quando terminou o culto, eu sempre, quando termino, eu fico ali no altar para atender as pessoas. Eu nunca saio. Eu termino o culto e desço para atender. Mesmo que eu tenha que repetir alguma coisa que eu falei no culto, se eu precisar repetir pessoalmente para alguém, eu repito, porque essa é a minha função. Eu não poderia ser um médico e não gostar de paciente. Né? Eu preciso gostar da função que eu faço. Então, eu termino o culto, eu desço do altar e fico ali atendendo as pessoas. E esta família veio falar comigo. E quando vieram falar, disseram assim, a família, a mãe, disse, ô pastor, a gente queria pedir desculpa porque o rapaz que começou o culto pediu para pular, bater palma, se alegrar, sorrir para quem está do lado e mostrar assim, uma alegria, mas eu queria pedir desculpa pelo fato de nós não termos feito isso. E porque nós estamos vindo agora de um velório, acabamos de sepultar o nosso avó, muito querida, e a gente está muito abalado. Isso me abre os olhos, né? Que às vezes você precisa pensar nas pessoas, você precisa se colocar no lugar dos outros às vezes, para você criar uma amizade, criar um carisma, criar uma forma de atrair as pessoas com laço de uma amizade sincera e verdadeira. Eu percebo aqui que Sansão, ele estava muito mais preocupado com ele, né? Já no primeiro lugar, ele chegou para o pai e falou, não, eu gostei dessa mulher, eu quero casar com ela. O pai falou, mas Sansão, tem pessoas lá na nossa cidade, na nossa família. Ele disse, não, eu quero esta. Se não é esta, eu não quero. Veja bem que ele procurou fazer a vontade dele próprio. Mais adiante, chegou então e se afeiçoou a essa prostituta. Não pelo fato dela ser prostituta, mas porque, pelo que ele nasceu para ser, ele não podia fazer. Né? Tem coisa que os outros podem, mas nós não podemos, porque nós temos uma missão específica. E nós precisamos nos comportar como tal. E aí ele acabou
se envolvendo com ela. Mas, não obstante a isso, mais adiante, depois disso, aconteceu que ele afeiçoou por uma mulher do vale de Seroque. Ela se chamava Dalila. Ele já para outra pessoa. Se eu ficasse aqui falando todo o tempo, tudo que Sansão fez, a gente vai analisar que o final da vida dele foi cego, ficou cego e rodando no engenho, né, como se fosse um animal dando volta no mesmo lugar. Fez um feito tremendo no final. Quando ele morreu, lembra que ele cego pediu que alguém o levasse, apalpasse o pilar do templo quando estavam todos no templo, e ele então derruba o templo e mata os filisteus. Só que, na verdade, os filisteus morreram quando ele também morreu. Mas o que eu chamo a sua atenção é que não foi para isso que Deus o chamou. Na verdade, o que Deus o chamou para fazer, ele não fez. Eu queria te convidar, se você puder, depois você lê o capítulo 13, 14, 15 e 16 de Juízes, para você entender tudo que eu estou falando. Estou dando uma resumida nesses 4 capítulos, mas eu queria que depois você lesse, porque aí você vai entender o que eu estou falando. Olha, ele ficou cego, Dalila descobriu o segredo dele, fez com que ele dormisse no colo dela. Após ela descobrir o segredo dele, o segredo estava no cabelo, vieram os filisteus, cortaram o cabelo de Sansão, e quando ele acorda, ele já não tem mais força, e aí os filisteus conseguiram amarrar, e quando amarraram, porque ele não tinha força, furaram os olhos dele. Primeira coisa, ele perdeu a visão. Nunca perca a sua visão, porque o dia que você perder a visão, você vai ter que ser dominado pelos outros. Aliás, você sabia que tem gente que não gostaria que você tivesse visão para você ser guiado por eles? É verdade. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas se colocam como se eles estivessem acima da média, como se eles tivessem um poder de fazer alguma coisa para que você tivesse menos visão e assim você ser guiado por eles. O inimigo tirou a visão de Sansão. Bom, vazou, arrancou os 2 olhos dele, ou seja, o que o inimigo estava dizendo? Ele pode voltar até a força, o cabelo dele pode até crescer novamente, mas será fácil para a gente atacá-lo porque ele não enxerga. Meu amigo, Sansão, perdendo a visão, foi lá para o engenho, lá rodar na roda lá, amassando barro, né? Como louco, e o pessoal zombando dele, ele não conseguia ver. Quem está zombando de mim? Onde estão meus inimigos? E o último estágio da vida dele foi quando ele derrubou o templo. Matou os filisteus, mas ele também morreu. E aí eu pergunto, e os filhos de Israel? Que Deus o criou para ele livrar os filhos de Israel da mão dos filisteus. Ele livrou? Ele trabalhou para Deus? Então eu tenho um propósito comigo e é uma pergunta que eu não calo. O que eu estou fazendo para Deus? Eu não posso viver para mim. Eu não posso viver para mim. Se eu fosse viver para mim, eu estaria fazendo outras coisas. Mas eu tenho que viver para agradar a Deus. Às vezes as pessoas dizem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pedro diz, importa obedecer a Deus, obedecer os homens. Nós temos um objetivo. Eu preciso finalizar essa obra que Deus me deu para fazer. Por isso eu venho aqui dizer a você, quando você quer agradar a Deus, e agradar a Deus, para agradar a Deus, você precisa agradar as pessoas, porque está vinculado. Deus diz assim, se você me ama, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Não tem mandamento maior que esse de amar a Deus e amar o próximo. Não adianta eu dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo. Se eu amar o próximo, eu estou amando a Deus. Se eu amar o próximo, eu estou declarando o meu amor para com Deus. E aí eu preciso cumprir esse objetivo que Deus me deu. E eu acredito que todos nós também precisamos. Agora preste atenção para a gente finalizar. Como Sansão, como ao redor de Sansão, os inimigos também querem nos seduzir. Com os olhos, às vezes a gente vê alguma carcaça, mas tem mel dentro. E a gente quer pegar, não pega não. Ou às vezes você vê alguma coisa que enche os olhos e você não deve fazer. Deve manter a fidelidade. Às vezes pessoas querem te desviar do propósito de Deus. Propósito que Deus tem para a tua vida. E você às vezes pensa, poxa, não, Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja.
E o que Deus, pastor, como é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu já falei isso aqui? Não. Acho que não, né? Como é que eu faço, pastor, para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque se fala tanto em estar no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Bem, no próximo vídeo vou explicar a você como entender a vontade de Deus para a tua vida. Não perca o próximo vídeo. Sempre no sábado à tarde nós publicamos aqui o nosso vídeo e aí fica disponível o tempo todo para você acompanhar. Não seja como Sansão, seja fiel a Deus e aquilo que Ele colocou no seu coração para você fazer, faça. No meu caso, Ele me colocou no coração para ser pastor. Então, eu estou aqui como pastor, como ministro de Deus, tá? Talvez Ele colocou no seu coração para você ser um médico, um engenheiro, um auxiliar, uma secretária, talvez ter um negócio, não sei, abrir uma banca, alugar um ponto no camelódromo, não sei o que Ele colocou no seu coração. Mas aquilo que Ele colocou no seu coração é aquilo que vai te dar prazer em fazer. É fácil descobrir qual é o dom que eu tenho. O dom é aquilo que você teria prazer em fazer, mesmo que você, se caso você não recebesse para fazer aquilo, entendeu? Isso é o dom. O dom que eu tenho me faz fazer as coisas, mesmo que eu não recebesse, eu faria da mesma forma, com alegria, com prazer. Eu me divirto fazendo, me alegro fazendo. Esse é o dom que Deus lhe deu. Que Deus te abençoe abundantemente. Nós vamos voltar depois a falar mais sobre Sansão no futuro. Ou quem sabe fazer estudos na igreja, falando sobre a vida de Sansão. Aí nós teríamos que ter mais tempo disponível. Eu não quero delongar mais. Que o Senhor te abençoe. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Como descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo Eu encontro. serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.